Oi, eu sou a professora Fabíola, eu estou aqui para corrigir a prova da UFRR 2018, a prova de Geografia. Vamos lá ver o que essa prova trouxe de tão especial nessas 9 questões? Tenho certeza que muita coisa boa que vai servir de parâmetro para outras provas, para outros vestibulares. Tá bom? Bora lá verificar a primeira questão? Eu estou sedenta por esta prova. Vamos lá, meu amigo, minha amiga. Diz assim, opa! As formas de relevo de baixas altitudes, como as planícies. O que é uma planície? É uma estrutura relativamente plana, ela mede de 0 a 200 metros de altitude, onde o processo de quê, amigo? De quê? De sedimentação foi maior que o processo de erosão. Aí ele diz, também são presentes na paisagem amazônica. Sobre as planícies fluviais, ou seja, as planícies de rios existentes na Amazônia, pode-se destacar corretamente que, letra A, possui superfícies irregulares, e os mais longos processos de formação geológica da região. B, caracterizam por terem uma superfície inclinada, com altitude de 500 metros a 800 metros, está parecendo mais com um planalto do que com uma área relativamente plana, né? Onde o processo de acúmulo de sedimentos é maior que o processo de quê? De desgaste. Letra C, dominam completamente a região, devido à presença de fortes abalos sísmicos no interior da Amazônia brasileira. Dominam completamente a região. Lembre-se, a estrutura de relevo predominante no Brasil são os planaltos e as depressões. D, abrange uma estreita faixa de terra plana que acompanha principalmente o rio Amazonas com altitude inferior a 100 metros. Pelo conceito de planície, tu já consegue destrinchar isso aí. Letra E, tem um reduzido potencial hídrico em razão dos processos tectônicos existentes na bacia amazônica. Lembre-se, a bacia amazônica é a maior bacia fluvial do planeta, ou seja, volume de água estrondoso. Faz relação à letra E, tem um reduzido potencial hídrico, no caso as planícies fluviais existentes na Amazônia. Bora lá ver qual é a questão, qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra D. Abrange uma estreita faixa de terra que acompanha principalmente o rio Amazonas com altitude inferior a 100 metros. Gente, olha só, todas as áreas de planícies fluviais da Amazônia possuem um acúmulo incrível de sedimentos, ok? Ao longo de toda a história geológica. Falar de planície significa falar de relevo, do modelado da superfície. Detalhe, as planícies elas são poucas no território brasileiro, ao contrário das depressões, que são as áreas mais rebaixadas que as áreas circundantes. No Brasil, o predomínio da depressão é a depressão relativa, ok? E, claro, os planaltos que são predominância. O que é um planalto? É uma estrutura elevada, onde o processo de erosão é bem maior que o processo de sedimentação. Fala um português mais claro, onde o processo de desgaste é maior que o processo de sedimentação. Então tá aí a questão número 1, maravilhosa, muito boa, que abrange a geografia física. Tranquilo? Bora para a segunda questão. Enfrentando crise, Polo Industrial de Manaus faz 50 anos e busca caminhos. Bom, né? Diz assim, o Polo Industrial de Manaus completou 50 anos em 28 de fevereiro de 2017. Cinquentou, como a gente costuma dizer. Esse modelo ainda é a principal mola da economia do Amazonas, porque, ora, gera milhares de empregos diretos e indiretos dentro daquelas indústrias denominadas de maquiladoras. Fabíola, mas por que maquiladora? Porque simplesmente eles não desenvolvem aquela tecnologia. A tecnologia, ela vem da onde? Ela vem de fora. E, consequentemente, o que acontece? Ela simplesmente busca, dentro daquele contexto, montar e jogar para o mercado. Tranquilo? Desde sua criação como Zona Franca, ele teve seu período de apogeu e hoje enfrenta os desafios e impactos de uma crise econômica nacional, tá?
Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta sobre o polo industrial Manauara, considerado um dos polos industriais mais importantes da região norte. Detalhe, um polo industrial que se mantém com quem? Com isenções fiscais, acordos, de isenções fiscais, que atrai capital estrangeiro, muito capital estrangeiro. Inclusive, a Coreia do Sul é considerado o país que mais possui indústrias, as marcas sul-coreanas, presentes maciçamente nesse polo industrial Manauara. Detalhe, responsável por essa significância econômica da região norte, no caso da grande metrópole do norte, no caso Manaus, e que trouxe impactos ambientais, esse processo de industrialização, esses impactos sociais, que trouxe essa desenvoltura econômica de quem? De Manaus, a capital do estado do Amazonas, a nossa grande Paris dos trópicos. Então ele pede para você, nesse contexto, assinalar a alternativa incorreta. E vamos lá? A recente queda de empregos e de faturamento no polo industrial de Manaus foi incapaz de impulsionar a economia regional? A instalação de empresas nacionais e fábricas multinacionais desencadearam também a migração de profissionais, além da migração de trabalhadores de outras partes do país. Opa! C. Os incentivos fiscais da Zona Franca foram um dos principais motivos de atração para as recentes fábricas. Tudo ali tem incentivo fiscal, né, meu amigo? A produção, ela custa, né? Ela vai se tornar mais barata. Lembrar que o custo Brasil, ou seja, o custo de produção no Brasil é bastante elevado. E receber isenções fiscais, isso gera o quê? Isso vai gerar comodidade, uma maior lucratividade, que é o que atrai os grandes investimentos. D. A recessão econômica do país dos últimos anos provocou um processo de desaceleração da produção industrial em Manaus. Ok, mas ele quer uma errada, né? Letra E. Mesmo com a desaceleração, o polo industrial de Manaus é uma referência importante na fabricação de celulares, tablets, televisores e motocicletas no país. Gente, qual é a alternativa correta sobre essa crise do polo industrial de Manaus? Tá? Bora ver qual é a opção correta? A incorreta é a letra A, né? A recente queda de empregos e de faturamento no polo industrial de Manaus foi capaz de impulsionar a economia industrial? É capaz de impulsionar a recente queda de emprego? Não impulsiona nada. Empregar, desemprego, tá? Desemprego ou queda em emprego significa recessão. Quem está desempregado não consome, apenas o necessário. Entende? E uma indústria, ela vive de quê? De consumo. Entendo, aquele mesmo operário que está ali naquela linha de produção ou trabalhando no setor administrativo daquela indústria, ele é consumidor ou dos próprios produtos que ele ajuda a produzir, que a indústria produz, ok? Ou ele simplesmente, ele vai servir como o quê? Como uma mão de obra para outros produtos. Então, tudo que tem crise de desemprego, falta, diminuição de emprego, vai gerar crise na economia. Então, tá aí a questão totalmente óbvia, tá? A questão de número 2. Vamos ver o que diz a 3? O vasto território brasileiro é fortemente marcado pela presença de diferentes tipos climáticos. Por quê? Porque o Brasil é um país muito extenso. O Brasil se encontra na zona intertropical. Ele é cortado pela linha do Equador e cortado pelo trópico de Capricórnio. Muito extenso. Então, nós temos fatores que contribuem para essa variação climática, como a vegetação, como o relevo, a maritimidade, a continentalidade e principalmente a atuação das massas de ar. Fatores esses que influenciam nessa dinâmica climática. Nós estamos aqui, Boa Vista, capital do estado de Roraima. Ok? Nós somos considerados uma área, o nosso município está colocado numa área o quê? Quente, temperaturas elevadíssimas, períodos curtos de chuva, né? Períodos de quê? De chuva e de calor. Mas aqui dentro dessa área, será que Boa Vista tem a mesma caracterização climática, por exemplo, que Pacaraima? Primeiro, Pacaraima tem a altitude influenciando, a floresta ombrófila de Montana lá influenciando, gerando um elevado processo de evaporação, de evapotranspiração, perdão. Isso tudo influencia onde? Na dinâmica climática.
Aí ele diz, embora a nomenclatura e a classificação desses tipos climáticos possam variar, em razão de diferentes autores e bibliografias, podemos destacar que os climas presentes na maior parte do interior do Nordeste, 1, e da maior parte da região norte do Brasil, 2, respectivamente, possuem as seguintes características. O que ele está pedindo? Ele está pedindo que você distribua a caracterização do Nordeste, climática do Nordeste e do Norte, levando em consideração, gente, aquilo que vocês já sabem, os fatores climáticos, ok? Ele diz assim... A. Temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas durante todo o ano. No Nordeste, é assim? E temperaturas elevadas e muita umidade, 2. No Norte do Brasil. Pode ser? Pode ser. B. Temperaturas elevadas com chuvas escassas e irregulares ao longo do ano. Número 1, Nordeste. Opa, é a que eu já gostei. Temperaturas elevadas e muita umidade. Norte, o 2. Eu gostei, mas bora ver o resto? C. Temperaturas elevadas com chuvas escassas e irregulares do ano todo. Ok. E 2. Para o norte, temperaturas baixas com escassez de chuvas no outono e no inverno. Ei, na região norte tem outono? Estranho, né? Não gostei não. Bora ver a D. Temperaturas amenas e chuvas bem distribuídas durante todo o ano no Nordeste. Temperaturas amenas com poucas chuvas no outono e no inverno no norte. Esse outono aí, ele não está me calhando legal. Temperaturas elevadas, com umidade durante todo o ano vinda do oceano. Ele fala do Nordeste. Ele não diz qual é a região ou sub-região do Nordeste. E temperaturas amenas, fortes, chuvas no verão e aridez no inverno. Aridez, seco no inverno. O norte. Qual é a opção correta, baby? Eu acho que a gente já matou, né? A opção correta qual é? A letra B, não é? Temperaturas elevadas com chuvas escassas e irregulares ao longo do ano. As temperaturas são elevadas e as chuvas se tornam escassas por fatores climáticos como, por exemplo, o Planalto da Borborema, que dificulta a passagem de massas de ar para dentro de uma sub-região nordestina chamada o quê? Sertão. Ok? E temperaturas elevadas e muita umidade na região norte. Qual é o fator climático que influencia no clima da região norte? Que gera muita umidade? Evapotranspiração, floresta. Faz com que a umidade seja frequente. A proximidade de latitude baixa, temperaturas elevadas durante o ano todo, faça sol, faça chuva, é sempre quente. Choveu, não dá 10 minutos, não dá, acabou de chover, nós já estamos sentindo este calor maravilhoso, muita umidade. Por quê? Porque a região norte é coberta pela maior floresta úmida do planeta, a nossa Amazônia legal, a nossa Amazônia brasileira, uma vegetação hidrófila ou higrófila, chuva. Uma vegetação perene, sempre verde, uma vegetação densa, fechada. Lembre-se que essa densa, por ela ser fechada, isso dificulta o processo de penetração. Árvores com folhas latifoliadas, folhas largas, que ajudam no processo de evapotranspiração, mantendo constante essa umidade. Tranquilo? Então tá aí, a opção correta é a letra B, de bolinha. Vamos para a quarta questão. Ô, prova boa, essa de 2018, né? Ela diz assim: a partir dos anos 70, impõe-se um movimento de desconcentração da produção industrial. Uma das manifestações do desdobramento da divisão territorial do trabalho no Brasil, a produção industrial torna-se mais complexa, estendendo-se sobretudo para as novas áreas do sul e para alguns pontos do centro-oeste, nordeste e do norte, Manaus. Opa, o primeiro trecho está falando de uma descentralização industrial. Paralelamente, as áreas industriais já consolidadas ganham dinamismos diferentes dos que definiram a industrialização em períodos anteriores. Sobre a distribuição espacial industrial no Brasil, o texto aponta para a seguinte conclusão. Bora lá? A gestão do território pelas metrópoles consolidadas
passa a ter um papel chave no processo de desconcentração industrial? As áreas industriais tradicionais, como as metrópoles paulistas, mineiras e fluminense, Fluminense é Rio de Janeiro, entraram em decadência essas áreas industriais? Ou será que não houve um processo de incentivação à industrialização de outras áreas? O que foi muito promovido no Brasil por um fenômeno chamado de guerra fiscal, onde se tornou atrativo aqueles espaços, aquelas cidades, aquelas regiões que ofereceram, por exemplo, maiores incentivos fiscais do que os grandes centros. Aí eu vou pegar a palavra aqui, paulista, mineira e fluminense, né? Bora para a letra C. A região norte, mesmo com a decadência do polo industrial e da Zona Franca de Manaus, assumiu a liderança industrial nacional. Decadência do polo industrial e da Zona Franca de Manaus? D. As novas áreas industriais, como o sertão nordestino e o oeste amazônico, despontam como as áreas mais dinâmicas do país. E letra E. A nova divisão territorial do trabalho no Brasil tornou as metrópoles do Centro-Sul, que o que é o Centro-Sul? É a região geoeconomicamente mais importante do nosso país. Maior centralização de indústria, maior concentração populacional, maior dinamismo econômico e melhor infraestrutura de rede de transporte. Subordinada às novas cidades médias. O que são cidades médias? São cidades que estão em processo de expansão, influenciadas por uma metrópole. São cidades que crescem em regiões metropolitanas. Gente, a resposta correta da questão número 4 é a letra A. A questão, ele diz assim, ó, sobre a distribuição espacial da atividade industrial no Brasil. O texto aponta para a seguinte conclusão: a gestão do território pelas metrópoles consolidadas passa a ter um papel chave no processo de desconcentração industrial. A questão já está dizendo, migrou para outras áreas, tranquilo? Então a opção correta aí da questão número 4 é a letra A. Quinta questão: o Estado participa generosamente do financiamento necessário à criação de novos sistemas de engenharia e de novos sistemas de movimento. É uma produção de alimentos que se dá a grandes distâncias, hoje franqueáveis, sobre a demanda das firmas globais, com sede nas áreas mais ricas do Brasil. Mesmo que os mecanismos de comando sejam poucos visíveis. Foi o caso, por exemplo, da expansão da soja para os cerrados. Ou seja, fala de expansionismo econômico. A expansão da soja para o cerrado, ela vem se consolidando, ela vem acontecendo desde a década de 70, através do Plano de Integração Nacional. Vamos povoar o Centro-Oeste, o cerrado brasileiro. Introduzir a cultura mecanizada da soja, introduzir as famosas frentes pioneiras. A partir daí, novas fronteiras foram abertas, como a Mapitoba, né? uma região de transição climática e de vegetação, é claro, entre Cerrado e Caatinga. O Centro-Oeste se tornando um grande polo agroindustrial, a grande produção de soja, de milho, de algodão, o famoso ouro branco brasileiro, né? E aí ele diz, a partir dos elementos mencionados no texto, pode-se destacar a expansão da soja para os cerrados. A causa, letra A, tratou-se de mais um caso nacional de desenvolvimento econômico em manchas descontínuas. B, foi responsável pela inserção do país no conjunto das 3 maiores economias mundiais. Nós estamos inseridos no contexto das 3 maiores economias mundiais. C, caracterizou-se por harmonizar, o agronegócio com políticas plenas de proteção ambiental. Essa proteção ambiental aí não me calhou bem. Letra D, conciliou o desenvolvimento econômico com a garantia dos direitos das populações indígenas. População indígena tem direito em território como o Brasil, gente? Letra E, inseriu as capitais do Centro-Oeste como as cidades mais dinâmicas e industrializadas do país. São as mais dinâmicas e industrializadas? Viu bem? A questão correta é a letra A. Tratou-se de mais um caso nacional de desenvolvimento econômico em manchas descontinuadas. Vai para o Centro-Oeste, mas migrou também para o Norte. O Norte veio a soja, primeiramente veio quem? O arroz,
a risicultura. É um processo de gerar o quê? Descentralização dos grandes polos aí agrícolas, como coloca, né? E também gerar o quê? Um processo de povoamento na área, já que o Brasil é um país muito extenso, e gerar um processo maior de quê? De integração. Ok? Então, essa questão número 4, ou perdão, número 5, facílima, né? A abertura das famosas frentes pioneiras, a introdução da cultura mecanizada da soja, não só no centro-oeste como no norte. Olha, nós aqui, Roraima, uma nova fronteira agrícola, né? Uma fronteira agrícola extremamente atrativa. É claro que falta fatores para se tornar cada vez mais como energia, transporte, para o processo de escoamento, mas nos destacamos nesse contexto também. E o centro-oeste é referência. E claro, gerou empregos diretos e indiretos, né? Produziu impacto ambiental na área, nós não podemos deixar de falar nisso de forma nenhuma, tranquilo? Vamos lá para a questão número 6, ver o que essa questão nos traz, o que podemos esperar dessa questão. A geografia de Roraima é extremamente rica, opa! Além de ser o estado mais ao norte do Brasil, o extremo norte, né? E ter a maior parte do seu território formada por terrenos planos, o estado possui, 1.932 quilômetros de fronteira entre Venezuela e Guiana. E ao contrário do que muitos pensam, a área mais extensa de fronteira não é a Venezuela, é a Guiana. Estendendo-se a maior parte ocupada por terras indígenas, é justamente um estado de maior proporcionalidade de terras indígenas. Entretanto, fisicamente, o que mais caracteriza a diversidade fisiográfica do estado é a existência de duas paisagens bem distintas, composta pela presença da floresta tropical latifoliada, principalmente no sul do estado, dense pelos campos abertos do Cerrado, regionalmente conhecido como lavrados, e eu vou complementar, campos de Roraima, savanas roraimenses. Uma das diferenças físicas existentes entre as duas paisagens da geografia de Roraima em relação a quê? Gente, olha, eu nem li as alternativas, mas eu vou logo dar um bizu aqui para vocês. Toda vez que você estiver vendo uma determinada cobertura vegetal ou resolver qualquer questão que fale sobre cobertura vegetal e ela te peça, que eu acho que é isso que ela está pedindo, a questão de clima, você sempre lembre que clima muito úmido, a vegetação vai ser exuberante. Clima mais seco, a vegetação vai ser arbórea, vai ser pequena. Vai ser de pequeno e médio porte. Aqui nós vemos isso no estado. A área do sul do estado, se tu fizer um trajeto de carro e prestar atenção à paisagem, tu vai ver isso claramente. Você vai perceber, aproximando do sul do estado, depois ali de Caracaraí, você vai perceber claramente o quê? Que a vegetação vai mudando. Por quê? Porque a dinâmica climática vai mudando. O sul do estado, predomínio de floresta, com folhas latifoliadas largas, ajuda no processo de evapotranspiração, entende? Floresta fechada, sempre úmido. Quando você puxa aqui para, por exemplo, aqui para Iracema, você puxa para Mucajaí, você puxa para o Alto Alegre, você puxa para Boa Vista, a dinâmica climática muda principalmente em Boa Vista. Nós estamos acima da linha do Equador e, consequentemente, isso vai refletir aonde o clima muda, muda a cobertura vegetal. E ele te pede isso, creio eu. Uma das diferenças físicas existentes entre as duas paisagens da geografia de Roraima é em relação, letra E, ao clima, a presença dos climas semiáridos na porção norte do estado, em contraponto à presença do clima superúmido mais ao sul, clima semiárido na porção norte, desconheço. B, ao relevo, extremamente acidentado na maior parte do estado, apesar da presença de uma minoria de áreas planas. A geografia de Roraima é extremamente rica. Além de ser o estado mais ao norte do Brasil, tem a maior parte do seu território formado por terrenos planos, apesar da presença de uma minoria de áreas planas. O texto está te respondendo. C, ao perfil desértico, de paisagem ao sul. Ao sul é desértico. D, a presença hídrica. Opa! Bacia amazônica no sul e a nascente principal do rio Amazonas ao norte do estado. Norte do estado. Letra E, opa! A localização.
A floresta tropical situa-se na maior parte do estado. E os campos e cerrados situam-se na porção norte do território roraimense. Ou seja, existe uma área de transição. Qual é a opção correta, meu bem? É a letra E. A localização geográfica, essa área de cerrado, essa área de campos de Roraima, como ele cita, das savanas roraimenses, elas estão localizadas aonde? Numa área em que está o posicionamento geográfico diferente dos demais municípios do estado de Roraima. Tá ok? Então, nós percebemos que os campos e os cerrados estão aonde? Ao norte. E a floresta localizada ao sul. E, consequentemente, a localização vai interferir nessa dinâmica climática e também na dinâmica de cobertura vegetal. Perfeito? Que questão maravilhosa! Bora lá para a 7ª. Uma nova ordem mundial ou internacional, ainda que essa definição privilegie uma estruturação de nível político, aparece intimamente articulada a uma nova divisão internacional do trabalho, que abrange a reestruturação econômica do espaço. Assinale a alternativa que indica corretamente uma das principais questões relativas à nova ordem econômica mundial. Gente, a nova ordem mundial ela é multipolar, ao contrário da anterior bipolar, que prevalecia os dois modos, né? Socialismo e capitalismo. Dois modos de produção totalmente antagônicos, né? Que produziram um fenômeno de 1945 até 1990, por aí, chamado de Guerra Fria, a famosa Guerra Fria. Nesse período bipolar, o poder dos países era potência, o poder era medido pelo poder bélico, era medido pelo poder armamentista, a corrida espacial, a qual os Estados Unidos se destacou. A partir de 1990 surge uma nova ordem mundial, né, a ordem multipolar. O poder aí era exercido pelos múltiplos polos de influência, principalmente designados pelo poder econômico. O bélico ficou de lado? Não. Mas que se destaca o poder econômico, é o modelo global, o modelo a que a gente percebeu, os processos de regionalização, aqueles processos em qual os países se regionalizaram para se fortalecer economicamente. E a partir daí o que aconteceu? Nós percebemos claramente a desenvoltura desse processo. Tranquilo? Aí bora ver o que ele pede? Assinale a alternativa que indica corretamente uma das principais questões relativas à nova ordem econômica mundial. Gente, a ordem marcada por uma coisa chamada estamos ao mesmo tempo no Brasil ou no Japão. Olha aí eu sendo cantora. É o mundo ligadinho pela globalização. E detalhe, essa nova ordem multipolar, ela vem se multiplicando. E fica atento. Nós estamos vivendo uma nova ordem, a nova ordem de uma nova revolução. Aliás, já estamos vivendo há algum tempo, chamada Revolução 4.0. A tecnologia prevalece nessa nova ordem mundial, a comunicação cada vez mais ativa, o maior advento dessa nova ordem, que ele coloca aí essa nova ordem multipolar, a internet, e que trouxe modernização, a era da revolução técnico-científica e informacional, a era dos softwares e assim sucessivamente. Bora ver o que ele está pedindo? Assinale a alternativa que indica corretamente uma das principais questões relativas à nova ordem econômica mundial. Letra A. A recente crise do capitalismo serviu para reposicionar a Rússia como potência econômica mundial. Meu Deus do céu, me arrepiei todinha agora. B. A economia dos Estados Unidos vem sendo ameaçada pela cessão dos demais membros da América do Norte. Quem são eles? O México? O Canadá? Letra C. A ciência e a tecnologia despontam como áreas cruciais para a indústria moderna? Perfeito, eu gosto. Mas vamos ver o D. O setor de inovação foi capaz de inserir os países da África subsaariana no rol das grandes potências. Lembre-se, os países da África subsaariana, eles são países pobres. A África subsaariana é a África negra, é a África que fica abaixo da linha que fica abaixo do deserto, que fica ao sul, essa é a palavra correta, fica ao sul do deserto do Saara. Riquíssimo em minérios, mas paupérrimos nas relações políticas, sociais e econômicas, se destacando pouquíssimos países, muito pouco
Não concordo com isso. Pode até ser, mas eu não concordo. Letra D. O setor de inovação foi capaz de inserir, né, a África subsaariana no rol das grandes potências. Letra E. Os países da América Latina assumiram liderança na produção industrial mundial. Qual é a questão que marca essa fase? Aqui, a ciência e a tecnologia despontam como áreas cruciais para a indústria moderna. A terceira revolution. A terceira revolução industrial e que se perpetua até hoje com essa revolução 4.0, a revolução dos softwares. Questão número 8. Bora lá, meu povo, geopolítica pura. O mapa abaixo indica a regionalização mundial entre os países do norte e os países do sul. Gente, olha só, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, tá? Essa linha divisória que eu pintei aí de vermelhinho no mapa é a linha que fala sobre a regionalização socioeconômica. Ao norte, todos os países do hemisfério norte, rico. Ao sul, todos os países do hemisfério sul, pobres, exceto quem? Olha aqui, a Austrália e Nova Zelândia. Que apesar de estarem localizadas no hemisfério sul, são considerados países desenvolvidos devido às suas condições sociais. Ok? Isso foi iniciado aí para quê? Para dividir o mundo socioeconomicamente. Só que isso aí mudou muita coisa, porque a globalização ninguém esperava suas mudanças, ninguém esperava os fatos relacionados por ela, e países como a China se destacaram. Os países em desenvolvimento, os países emergentes que aí apareceram, os países que se regionalizaram ou se compuseram em organizações econômicas, como os países dos BRICS, que ajudaram a comandar a economia mundial e começaram a apertar as grandes potências do hemisfério norte, principalmente como os Estados Unidos. O que dizer a China, que invadiu a África? O que dizer que a China, que com seu capital invadiu quem? A América Latina, incomodou quem? Os Estados Unidos. Complexo, né? E bora ver. Sobre a regionalização acima, a ponte alternativa que aborda corretamente uma de suas principais características. Apesar de estarem no hemisfério norte, Nova Zelândia e Austrália são considerados países do sul. A China está localizada no hemisfério sul e é considerado um país do norte, neste tipo de classificação. C. A oposição entre os países do norte e os países do sul tem um caráter exclusivamente geopolítico? Concordo. O que é geopolítica? Geopolítica é a influência que um país exerce sobre o outro. D. A regionalização indica que os países mais ricos do mundo estão abaixo da linha do Equador? Está dizendo isso o mapa? Letra E. A regionalização destaca os países ricos ao norte de uma linha irregular, imaginária, e os mais pobres ao sul. Qual é a opção correta? Deixa eu me ver aqui. Questão facílima, tá? É a letra E. A regionalização destaca os países ricos ao norte de uma linha irregular e, detalhe, totalmente imaginária, né? E os mais pobres ao sul, exceto a Austrália e a Nova Zelândia. Então, a questão número 8, dada. Aqui eu me despeço e até o nosso próximo encontro.